O tema da nossa aula hoje é análise preliminar de risco. Para iniciarmos o nosso estudo, façamos a leitura dos itens 10.2.1, 10.7.5 da NR10, norma regulamentadora. 10.2.1. Em todas as intervenções em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnica de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. 10.7.5. Antes de iniciar os trabalhos em circuitos energizados de alta tensão, o superior imediato e a equipe responsáveis pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança e eletricidade aplicáveis ao serviço. Análise preliminar de risco. O objetivo. A APR, Análise Preliminar de Risco, é permitir que antecipadamente à execução da atividade haja participação dos envolvidos, na busca de prevenção ativa, identificando e analisando os riscos inerentes, buscando formas de bloqueio ao risco de acidente. Ou seja, a equipe que estiver trabalhando aqui, ela vai fazer uma reunião para poder analisar o local, o ambiente e o indivíduo para dar início à realização das tarefas. Os resultados esperados da APR. O resultado esperado aqui é fazer com que a APR seja uma ferramenta usual aos profissionais eletricistas, propiciando a aplicação dessa como forma de prevenção ativa na execução das atividades. Ao profissional eletricista, o conhecimento claro do seu papel, quanto à responsabilidade na identificação e bloqueio dos agentes dos acidentes antes do início das atividades. Então aqui está dizendo bem, enfatizando bem isso, que o eletricista tem que ter conhecimento de causa do seu trabalho, dos processos e da sua responsabilidade também com respeito àquela atividade que ele vai realizar. A análise preliminar de risco aqui, a legislação federal atribui às empresas uma parte de responsabilidade. Então nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, no parágrafo 6º, que diz o seguinte: neste mesmo artigo, por direito de regresso, responde pelos atos de serviço o empregador quanto à inobservância das normas de segurança, o gerente e todos aqueles que exercem a função de subordinador, líder ou comando. Então vejam bem só, nesse artigo da legislação, da 37, então o legislador pegou bem aquela questão da responsabilidade. Quem é o responsável? Então ele pega desde o empregador, ao seu gerente, o supervisor e ao eletricista, ou seja, até aquela pessoa que está executando a tarefa. Ela também é responsável. Okay? Os conceitos e definições da análise preliminar de risco. Então, o conceito prevencionista do acidente, ou seja, quando eu faço análise preliminar de risco, eu verifico as situações e antecipo. Eu analiso que tem um risco eminente ali e o que eu faço? Eu faço um bloqueio. Então, esse aí seria a parte de prevencionismo. No conceito legal do acidente de trabalho, nós temos lá, que é aquele que ocorre no exercício do trabalho, a serviço da empresa e que cause lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O conceito de doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada por causa de condições especiais em que o trabalho é realizado. Por exemplo, nós temos aí um exemplo, claro, na questão ergonômica, que é a DORT, certo? Que é um distúrbio que acontece, a pessoa faz trabalhos repetitivos e aquilo vai causando lesão muscular. Então, aí nós temos bem exemplificado a questão da doença do trabalho. Os conceitos de doença profissional é aquela que apresenta decorrência de determinada atividade. Então, nós temos aí, no nosso caso, nós temos atividades que acabam acarretando lesões na parte muscular, por exemplo, do ombro, porque a pessoa trabalha de uma maneira como? Ela trabalha de uma maneira que fica com o ombro sustendido, não tem apoio, né, como se estivesse apoiado. Então, o ideal que o trabalhador faça é que ele faça, é que ele apoie e fique a 90 graus para trabalhar. E no nosso caso, às vezes o eletricista trabalha nessa posição, causando lesão no seu ombro. O conceito de risco, então, é a combinação de probabilidade de ocorrência das consequências de um determinado evento perigoso. Então, nessa condição de risco aqui, nós vamos observar mais à frente, que nós temos uma série de situações em que você vai, né, permeando toda aquela situação ali. Então, você vai ter o indivíduo, você vai ter o ambiente, você vai ter o ferramental, você vai ter materiais. Então, tudo isso aí
vai fazer um conjunto, né, que vai fechar ali a parte de risco. O conceito do perigo. Então, a fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, né, doença. Dano à propriedade, dano ao meio ambiente, ao local de trabalho, ou uma combinação desses. Então, aqui fala bem essa questão. Você não precisa ser só um acidente com danos físicos, né? Pode ser danos materiais, pode ter danos à própria natureza, né? Então, isso aí, hoje em dia, está sendo muito cobrado. Então, é necessário a gente ter uma observação nessa questão do meio ambiente. Muito importante isso. A prevenção passiva. Então, a prevenção passiva aqui, vejam bem, ela nada mais é do que eu aguardo ocorrer. Quando ocorre o acidente, aí eu vou lá e começo a fazer uma análise. Eu vou pegar todos os fatos, todas as situações que aconteceram e vou analisar, falo, bom, agora então eu vou fazer um bloqueio X. Isso aí é a prevenção passiva. O importante para nós temos, o que é? É ter a prevenção ativa. A APR vem para isso, porque daí o que acontece? Eu vou olhar todos os efeitos que eu tenho na condição da atividade e aí eu vou fazendo bloqueios paliativos. Então, neste momento agora, eu faço um bloqueio, surge uma outra situação, eu efetuo mais um bloqueio, surge outra situação, eu efetuo outro bloqueio. Então, a análise preliminar de risco, devemos observar o seguinte, que ela não é uma coisa estanque, ou seja, eu realizo uma planilhazinha, preencho algum formulário, tá? E isso acabou. A análise preliminar de risco, ela vai durante todo o trabalho, porque as situações vão mudando, tá? As condições climáticas vão mudando, o terreno vai mudando. Então, na análise preliminar de risco, nós temos aí que destacar o indivíduo, por exemplo, né? O indivíduo é uma pessoa física, psicológica. Então, ela tem a parte psicológica e a parte física. Como que eu posso chegar no local de trabalho e falar assim, não, está tudo 100%, sem que eu pergunte ao meu par se ele tem algum problema psicológico, se ele tem algum problema na casa dele com a família, se ele está com algum problema de doença, né? Isso aí é necessário fazer. Então, na APR, como eu falei para você, ela é uma coisa ativa, né, prevenção ativa, vai acontecer isso. Então, só para alguns exemplos aqui, ó, vamos pegar lá, ó, sem informação sobre o risco da tarefa. O cidadão está lá no local para fazer a tarefa e não tem informação sobre o risco da tarefa. Então, isso é importante, né? Chega um elemento novo na equipe, veio de uma outra área, trabalhando na mesma situação que nós, mas de repente fala assim, olha, mas essa tarefa? Não, essa tarefa eu não conheço, nunca fiz. Então, isso é importante observar. Cansaço físico-mental. Nós, na nossa atividade, temos muito isso, porque o pessoal às vezes trabalha em situações emergenciais e no outro dia, às vezes, está continuando trabalhando. Então, o cansaço, né, físico e mental pode acarretar em riscos e em acidentes. O hábito de usar parte do corpo impropriamente, né, ou seja, ele não faz uso de ferramentais, mas sim o corpo para fazer esforços desnecessários. Então, isso aí pode causar lesão. Então, é importante sempre termos isso em mente. Temos que observar todos os processos, todos os ferramentais, materiais à nossa disposição e sabemos como usá-lo, senão não resolve. A questão aqui, por exemplo, lá, brincadeiras, né, ou exibição. Então, o pessoal às vezes faz brincadeiras indevidas, né, ou exibições, por exemplo, está em cima de uma estrutura e aí quer se mostrar, né, que consegue ficar numa posição bem esdrúxula, né, então isso aí não devemos fazer. Isso aí devemos ter sempre em mente que estamos trabalhando, é uma coisa profissional, então devemos estar com aquilo ali bem de acordo com as normas e procedimentos das empresas que eu estou trabalhando. Aqui nós temos a questão do meio ambiente. Então, o meio ambiente o que é? É o ambiente físico e social. Quando estamos em trabalhos na área externa, nós temos toda aquela parte de ambiente que a gente fala, que é a parte de vegetação, de rios, de árvores, aquela coisa toda, mas nós temos também a sociedade, que está naquele local ali e nós estamos nos inserindo naquele contexto. Nós estamos nos inserindo ali, nós não estávamos ali, agora estamos. Então precisamos fazer com que haja uma interação desse grupo, ou seja, nós e a sociedade, para que evitemos problemas com ela ali. Um exemplo, claro. Se eu vou fazer uma intervenção, por exemplo, em uma estrutura, um poste, vou trocar um isolador, e aí eu não faço a delimitação da área. Veja bem, a pessoa que vem pelo passeio, ela não tem conhecimento que pode cair uma peça lá de cima. Como eu não delimitei a área, ela vai adentrar aquela área. E depois que a peça caiu sobre a pessoa, puxa, né, poderíamos ter feito a delimitação, né? Então é isso que nós temos que ver. Nós temos que fazer realmente a prevenção ativa. Isso é importante.
Aqui nós temos lá a questão do material. A gente comentou com vocês já o material. O material ele é muito importante, por quê? Porque, vejam só, eu pego o material agora e ele está danificado. Às vezes acontece você ter sobre o seu caminhão uma ferramenta ou um material que você já utilizou e retirou de uma outra estrutura, mas você não observou que ele estava muito danificado. Quando você vai utilizá-lo lá, ele pode te expor ao risco. Um isolador, uma alça pré-formada, quando você faz o tracionamento de um condutor e prende uma alça que ela esteja já danificada, o condutor pode correr e vir a causar um acidente, quebrando o poste, uma situação assim. Aqui nós vamos fazer o seguinte, destacar os exemplos abaixo, né? Essas ações aí, como a gente falou, né? Já vimos lá o indivíduo, vimos o meio ambiente e vimos materiais. E vamos ver a tarefa também. A tarefa também é importante. Porque, vejam só, os procedimentos para a realização das tarefas, por empregado da equipe e outras pessoas, isso aí é a tarefa. Mas no acidente o que é? É talvez aquela tarefa que ele realizou sem o procedimento adequado, sem a supervisão adequada. Então, neste momento, o que acontece? Ocorre o acidente. Na execução de uma tarefa simples, às vezes, ocorre um acidente. Então, é necessário que eu tenha conhecimento do procedimento, de todos os processos. Isso é importantíssimo. Aqui nós temos como exemplo de tarefas, né? A atividade sem guia de procedimento. Então, é o que acabamos de dizer agora, né? Ou seja, eu tenho uma atividade que eu não tenho, né, próximo de mim, algo que eu possa manusear ou possa ler para me informar sobre qualquer dúvida que eu tenha sobre aquela atividade ali. Tá? Comunicação deficiente do grupo. Então, isso pode acontecer em situações de distância, por exemplo, em estruturas de distância, bem como próximo também. Muito veículo, né? O ruído externo não permite que eu faça a comunicação correta. E aí eu posso acarretar num acidente. Porque, será que eu pedi para ele abrir ou fechar a chave? Será que eu pedi para ele abrir a chave X ou a chave Y? Então, o eletricista que estiver fazendo o trabalho, o encarregado, tem que ter a certeza de que comunicou e que o receptor entendeu a mensagem, para evitar acidentes. Na análise preliminar de risco, tem algumas perguntas que nós fazemos, né, com respeito a alguma coisa. Então, há variação de algum dos componentes em relação ao habitual praticado? Então, o habitual praticado que nós colocamos aqui, o que é? É um ambiente sem risco nenhum. E isso é praticamente impossível, mas vamos colocar um ambiente sem risco nenhum. Então, se tiver qualquer atividade diferente ali, opa, temos que fazer um bloqueio. E na análise preliminar de risco, nós vamos poder identificar bem essa situação. Quais são essas variações? Então, nós vimos aí anteriormente, né? Então, nós temos a variação do indivíduo, temos a variação do meio ambiente, temos a variação de ferramentas e materiais e também temos a variação da tarefa. A tarefa pode mudar? Sim, ela pode mudar. Mas se ela mudar de uma maneira muito acentuada, é necessário que se refaça o procedimento dessa tarefa. Então, numa situação de um acompanhamento com supervisão, você vai realizar aquela tarefa, mas aquele procedimento que você está realizando vai ser escrito para que numa próxima atividade ele já esteja delimitado, já esteja definido. Isso é importante também para que a gente possa fazer aquela questão que a gente falou para vocês, ter o processo sempre, né, uma rotina, ou seja, eu não erro nunca aquilo ali. Por quê? Eu aperto primeiro a porca A, depois a porca B e a porca C. Não tem como mudar isso. Então, nós vimos aí que, nessas questões das variações, então as observações do risco de processo de trabalho devem ser dinâmicas. Então, aqui na questão da PR é isso. Porque a PR é uma reunião que acontece no início do trabalho. E ela não deve acabar ali, ela deve ter uma continuidade. Então, isso é no dia, durante a rotina do trabalho vai acontecendo. O eletricista agora está subindo uma estrutura, por exemplo, em que do solo ele não conseguia vislumbrar uma rachadura no poste. Quando ele chega próximo do topo do poste, ele observa isso. A APR que ele fez anteriormente tem que ser reformulada. Ele vai chamar o encarregado e falar, olha, veja bem, agora aqui tem uma situação totalmente atípica, que eu não estava vislumbrando lá embaixo. Agora aqui é diferente. Temos que refazer a APR. Na continuidade, aqui nós temos um fluxograma, tá? O senhor depois vão poder observar pela figura do fluxograma que tem lá. O início, analisar o risco com o indivíduo, fatores pessoais. Existe risco? Opa, vamos dizer que sim, existe. Fazer o bloqueio. Aí nós temos lá, a atividade pode ser executada? Não. Se não pode ser executada, cancela a tarefa.
e encerro a minha atividade. Aí vamos lá, existe risco? Sim, existe risco. Fazer o bloqueio, a atividade pode ser executada? Sim, ela pode ser executada. Então eu vou para o próximo passo. Veja bem, nós vimos lá o quê? O indivíduo, e agora vamos olhar ferramentas e equipamentos. Opa, ferramentas e equipamentos, existe risco? Sim, existe risco. Fazer o bloqueio, a atividade pode ser executada? Não, não pode ser executada. Concluo meu trabalho. Ou seja, aquela tarefa vai ser postergada. A atividade pode ser executada? Sim, ela pode ser executada. Se ela pode ser executada, analisar o risco, meio ambiente, o local da atividade. Então veja que todas aquelas etapas que nós falamos anteriormente, elas estão sendo contempladas aqui agora nesse fluxograma. Então todas aquelas etapas estão aqui. Nós vimos lá o indivíduo, o ferramental, o risco, meio ambiente. Mesma pergunta. Existe risco? Sim, existe risco. Fazer o bloqueio. A atividade pode ser executada? Não, não pode ser executada. Então cancela a tarefa. Sim, a atividade pode ser executada. Analisar o processo, método para a execução da tarefa conforme o padrão GSST. Então vejam só, a todo momento nesse fluxograma, ele sempre está perguntando, tem o risco? Tem o risco. O que eu posso fazer? Eu posso bloquear o risco? Posso bloquear o risco. Então posso executar a tarefa? Sim, posso executar. Tem o risco? Não posso? Não, então eu não posso executar a tarefa. Isso, ela vai permeando praticamente todo o fluxograma, essas perguntas. Tá? E aí, planejar a execução da tarefa. E, após isso, assinar a APR. Então, você fez um trabalho com o grupo, conversou sobre as atividades que vão ser realizadas, verificar e identificar todos os riscos, os possíveis bloqueios, tá? E, ao final, nós planejamos aí a execução da tarefa. Como vamos executar a tarefa, e aí, sim, passamos o processo de execução. Nas próximas planilhas que nós temos aqui praticamente uma planilha, um documento, né, de preenchimento, onde você vai ter contemplado ali algumas informações. Por exemplo, lá, então o número de NDS, né, ou uma ordem de serviço que você tem, ok? Tá? A data que foi realizado isso aí, o horário de início e o horário de término. Nesta APR nova agora, nós fizemos o seguinte, nós colocamos aqui que o indivíduo tem que colocar um croquis, ou seja, ele chega no local e ele é obrigado a identificar o ponto de trabalho, bem como as adjacentes. Ele tem que olhar as estruturas adjacentes, porque ele vai ter que desenhar no croquis. Ele vai ter que colocar no croquis aqui aonde ele vai abrir a chave, aonde ele vai aterrar. Então isso é muito importante. Ou seja, ele não fica naquela metodologia da APR antiga, que era só a conversa. Ele tem que realmente se movimentar. A equipe tem que trabalhar. Dando continuidade, nós temos lá, né? Como foi realizado o estacionamento do veículo? Então, são algumas perguntas, né, que você vai ter que responder. E a equipe vai trabalhando isso aí, vai elaborando. Quais são os riscos, né, do ambiente e as situações emocionais dos funcionários, né, dos empregados? Então, isso aí, essas perguntas são importantes de fazer. Então, como é que está você? Está bem? Não está bem, né? Hoje, sei lá, estou com dor de cabeça, não estou muito, né? A pressão minha deve estar ruim. Então, isso tem que observar. Tá? Um exemplo que nós temos disso aí, nós tivemos uma equipe que estava no trabalho e o rapaz falou que ele não estava muito bem para subir, e aí o pessoal subiu no hidroelevador, numa caçamba. Quando precisou de um equipamento dele, solicitaram ele estava desmaiado na beira do caminhão. Então isso, vejam só, se eu não identifico isso aí antes, posso colocar esse cidadão desmaiando em cima da rede energizada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é importante, muito importante, essa conversa, né? Esse tete a tete. Aí nós temos aí a continuidade, né, que vai dizer para lá onde é que, onde é que vai ser interditado, né, qual o horário que vai ser interditado, quantos aterramentos vão ser utilizados, tá? E aí, por final, aqui nós temos lá a data, tá, o nome dos participantes, o registro dele e também a sua assinatura. Então é necessário que a equipe, né, participe da formulação da análise preliminar de risco.